Hoje estamos no segundo episódio do MovaCast e estou super feliz por receber a arquiteta Gisele Borges. Gisele, ela é formada em arquitetura e urbanismo em 92 e especialização em gerenciamento de projetos e gestão de pessoas pela Fundação Dom Cabral. É atual presidente da ASBEA, Associação dos Escritórios de Arquitetura de Minas Gerais, e coordenadora do Grupo de Trabalho de Regeneração do Centro de BH pelo CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico. Também é sócia fundadora do escritório que carrega seu nome e atua há mais de 30 anos no desenvolvimento e gerenciamento de projetos de várias escalas e tipologias para o mercado imobiliário. Para a gente ter uma ideia, entre os seus trabalhos, vou colocar aqui 3 trabalhos super relevantes, que é o Retrofit do CCBB, de Belo Horizonte, o Localiza Labs e, mais recentemente, o Edifício Maranhão. Então, Gisele, é um prazer recebê-la. Me sinto feliz de estar aqui com você, porque eu acredito que temos muita coisa para falar sobre a nossa cidade e principalmente falar sobre o centro da nossa cidade. Obrigada pelo convite, Gui. Espero que a gente tenha uma boa conversa, porque é a partir desses debates que a gente leva informação não só para quem projeta a cidade, mas para quem principalmente usa a cidade. Ok, então assim, eu acho que você já deu essa primeira deixa, assim, que eu acho que é fundamental, né? Porque todo o pensamento que a gente vem trabalhando e que a gente busca é trazer o centro para as pessoas, né? Trazer cada vez mais que ele seja utilizado, que ele seja apropriado com qualidade. E dentro desse aspecto, pensando na questão da arquitetura, os aspectos arquitetônicos, eu queria ver com você como que você enxerga essa questão dessa arquitetura que tem que ir além da técnica, trazendo beleza e significado social para a nossa cidade. Talvez se a gente pensar que a beleza é só ornamento, a gente esteja subtraindo o potencial do que pode ser uma bela cidade. Mas se a gente imaginar que a beleza é também ter uma calçada confortável, ter um banco de praça, ter uma sombra, ter uma travessia bem planejada e que gere segurança, talvez a gente esteja realmente falando que a beleza é fundamental. E, nesse sentido, eu imagino que quando eu trago um turista que não conhece Belo Horizonte e que eu penso assim, onde vou levá-lo? A gente pensa, que lugar é esse que eu me orgulho de mostrar Belo Horizonte? Recentemente, a gente fez um evento da ADIT, que é uma associação para desenvolvimento de mercado imobiliário e turístico. É um evento que normalmente tem umas 250 pessoas e ele nunca tinha sido em Belo Horizonte e esse ano foi feito aqui. E ele tem um dia de palestras e depois tem uma visita técnica. Isso acontece no Brasil inteiro. E aí me pediram como curadoria para pensar em que lugar a gente levaria essas pessoas em Belo Horizonte. E eu fiquei pensando, gente, tem que ser um lugar recente, porque é sempre mercado imobiliário. Então, assim, qual lugar recente que é super bacana e que eu levaria esse grupo para uma visita técnica? Claro que vão ter os passeios à noite e tal, mas a visita técnica, onde que eu levaria? E não dá para a gente pensar em Pampulha. É lindo, é maravilhoso, mas não é recente. A gente estaria voltando lá na década de 50. E aí, só consegui pensar em Inhotim, que, assim, não está em Belo Horizonte, mas é um lugar que reúne boa arquitetura, excelente paisagismo, gastronomia, oportunidade de andar com segurança e poder conversar sobre arquitetura. Então, acho que essa questão da cidade, assim, dessa identidade que nos orgulha e que dá vontade de falar assim, essa é a minha cidade, eu faço parte disso, eu venho construindo isso. Então, quando eu imagino uma cidade bonita, e a gente não vai conseguir fazer isso só através dos edifícios, né? Eu falo através dos edifícios, mas a cidade é muito mais. Na verdade, a cidade ela começa dos espaços públicos. Os espaços privados precisam contribuir com isso, mas são os espaços públicos que promovem as cidades. Não, o que você falou é super bacana, porque quando a gente sai do Brasil,
vai para cidades mundiais, vai para Barcelona, vai para Madrid, vai para Lisboa. Aonde que a gente vai? As boas lembranças são dos espaços públicos, né? E em especial das áreas centrais, Sim. que são aprazíveis. Ela tem uma relação entre o espaço público e a edificação, né? E a gente tem que, quando a gente pensa em Belo Horizonte, pensar que quem vai vir a Belo Horizonte não é o primeiro lugar que você pensa. Levar ao centro da cidade por uma série de fatores é frustrante também. Nesse dia, na noite desse dia, a gente foi para o centro. E aí a gente foi para um lugar que eu acho que vem contribuindo para essa nossa regeneração, que é o Mercado Novo. E que é um bom exemplo de como regenerar sem quebrar tudo, sem essa sanha da limpeza, né? Que tudo tem que ser limpinho, tudo tem que ser novo. E eu acho que o que vem sendo feito no mercado mostra que aquilo que está ali, aquela identidade, as pessoas, os comércios que já existem ali, precisam ser mantidos. A gente pode melhorar, a gente pode trazer outros, até porque o mercado estava mais vazio do que cheio. Sim. Então ele tinha muito espaço para novos negócios, mesmo que mantido todos os negócios existentes, né? E já na entrada, assim, porque a gente entra pelo estacionamento, Sim. né? É aquela mistura de carro e gente. Você não sabe como que vai funcionar. E aí, assim, as pessoas falaram assim, como assim, Gisele? Nós vamos entrar pelo estacionamento? Não, aqui é tudo junto, gente. A cidade boa não é toda junta e misturada. É uma cidade compartilhada, né? Que a gente compartilha o trânsito e compartilha todos esses espaços. E é interessante também porque a gente começa... Esse exemplo do Mercado Novo, dessa apropriação, mas ali tem um conjunto no seu entorno. E aí a gente começa a ver que uma coisa leva a outra. Na hora que você reestrutura o mercado central, na hora que você começa a ter um cuidado com o entorno do mercado central, e isso transborda, né? Sim. É o efeito dominó, né? Uma coisa puxa a outra. E ali na Praça Raul Soares já tem várias coisas Exatamente. Melhorando, né? Eu acho que não é um movimento só do setor público, nem só do setor privado. Sim. E também não acho que é 50 anos em 5. A coisa precisa ir... É um processo natural das pessoas de amadurecimento. Buscando essa referência, buscando essa lacuna que foi deixada ali em Belo Horizonte, né? Porque uma das coisas quando a gente foi trazer essa conversa, pensar do centro, pensar dessa relação entre espaço público e espaço privado, uma discussão super que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado e tudo mais, estava relacionada a essa questão do... Não adianta só eu revitalizar o espaço privado. Né? Você coloca muito bem que eu preciso ter um espaço que se integre, que se conecte e isso permita, aí sim, a vida acontecer. Porque as pessoas só retornam na hora que elas se sentem confortáveis e se sentem chamadas para participar daquele espaço, né? Exatamente. Acho que a questão aí fundamental é segurança. Porque hoje a gente tem assim, a gente fez uma pesquisa recente pelo CODESE e a percepção de segurança no centro é ruim. E a Polícia Civil tem dados que mostram que a gente tem cada vez menos assaltos. Então, assim, não é só o fato, mas é a percepção que te motiva ou te coíbe a usar o centro. E quando a gente pensa em moradias novas no centro, eu imagino que assim, a gente talvez nesse primeiro momento, a gente ainda não vai conseguir atrair famílias que têm crianças. Perfeito. Porque uma família, um pai... Precisa de um ambiente muito diferente, né? Ele não leva seu filho para um lugar inseguro. Sim. Né? Mas a gente tem muito a fazer para que em breve
a gente tenha crianças e idosos no centro, que isso é um bom sinal. Se a gente tem criança e idosos andando nas nossas calçadas, é sinal de que as calçadas estão boas e que aquele espaço é seguro. E que está sendo cada vez mais apropriado, né? Isso. E é uma coisa que talvez na hora que a gente contextualiza, começa a enxergar isso, como é que você vê? Porque tem um lado, né? A gente está aqui no MovaCast, né? Sobre mobilidade, visão, ação. Como que você vê essa barreira? Porque gradativamente do transporte e da mobilidade. Porque o centro, um trabalho que eu desenvolvi, ele foi perdendo esse caráter de habitação, de segurança, e veio a insegurança pública se apropria ali, muito paralelo a um processo de predatório, né, do uso do automóvel, da circulação, de uma mobilidade que não respeita o pedestre, não respeita outras formas de deslocar, e o carro dominou. E aí nós perdemos, né? O que a gente chama de Praça 7 não é nem uma rotatória, né? Então, assim, aonde estão esses espaços? E como que você vê essa relação de recuperação, né, de volta das pessoas ao centro, e mesmo assim ainda a gente dá essa força excessiva ao uso do carro ali? E como que a gente conseguiria superar isso? Bom, não é uma pergunta fácil, Sim, né? Simples de concordo. resolver, mas eu acho que são várias frentes. Então, assim, e não vou falar aqui por uma ordem de prioridades, porque eu acho que são um conjunto que precisa Sim. ser atacado realmente simultaneamente. Mas uma das questões é quanto mais pessoas a gente leva para o centro, e aqui o centro de Belo Horizonte, ele reúne o maior atrativo de trabalho, de força de trabalho e de locais de trabalho. Então, quanto mais pessoas eu levo para o centro, mais eu alivio o trânsito. E isso é um pouco diferente do que as pessoas imaginam. Assim, as pessoas imaginam que para onde eu levo gente, eu estou levando carro. Sim. Não, se ali eu tenho emprego, se eu tenho lazer, se eu tenho cultura e hoje eu não tenho gente, então eu tenho uma infraestrutura excelente, uma oferta de trabalho excelente, mas eu estou tendo que fazer as pessoas se deslocarem para chegar até ali. Então, se a gente voltar com essas moradias para o centro, vai diminuir o trânsito no centro, vai diminuir o volume de carros no centro. A outra questão é que eu acho que no século em que estamos, não dá mais para a gente pensar uma metrópole sem um transporte público de qualidade. E não dá para mirar mais só nos BRTs. A gente precisa pensar em metrô mesmo. Assim. É um mix. A gente precisa pensar na bicicleta, no BRT, mas a gente precisa pensar em metrô. Né? Eu recentemente estive em Curitiba, que foi precursora das calhas. Das vias segregadas para o BRT. Para o BRT, para tentar resolver a mobilidade, e acredito que naquele momento foi um salto realmente, mas 30 anos depois, o processo ele precisa ser evolutivo. E eu estive lá esse ano, e a minha sensação das calhas é que elas hoje são uma cicatriz na cidade. Praticamente, você tem, assim, calçada, guarda-corpo, então é um anteparo, depois você tem as vias, canteiro central, via. São barreiras, né? É cheio de São barreiras urbanas. Muitas vezes um lado não se conecta, uma dificuldade enorme de você fazer as pessoas circularem num espaço pequeno, você né? não atravessa onde você quer. Você atravessa onde o guarda-corpo abriu a portinha para você passar. Então, assim, Belo Horizonte, como a gente tem pouca infraestrutura de metrô, a gente precisa continuar pensando nisso. Eu vejo, por exemplo, eu tenho a fazenda dos meus pais na saída para São Paulo pela 262. Então eu saio pela Amazonas, entro e chego em Belo Horizonte pela Amazonas. E eu vejo a Amazonas em uma oportunidade gigantesca, porque a gente tem uma super infraestrutura e edificações de baixa densidade e precárias.
Então, assim, por que ali eu não tenho um coeficiente altíssimo, onde me permita colocar moradia, trabalho, uso misto, aumentar a densidade? E aí a gente não pode estar pensando que a Amazonas vá se resolver somente com ônibus. Porque a gente está pensando em cidade dormitório, né? Exato. A gente não está pensando nessa cidade conectada, dessa cidade em rede. Porque o centro é importante, mas tem um processo que também é importante para a cidade, um processo de descentralização de atividades, porque é até um processo de democratização também desses espaços. Sim, a gente precisa ter outras centralidades, sim, né? Belo Horizonte, ela foi projetada dentro da Contorno e até eu penso assim, como que a gente pensou tão pequeno, né? Porque São Paulo já tinha lá 300 anos, Belo Horizonte estava começando, como é que alguém pensou em ter um contorno que limitasse a cidade? E aí os bairros que são muito bons e são na borda da Contorno, que foi aquele crescimento espontâneo, ele tem caixas mais estreitas, calçadas super estreitas. Não tem continuidade do sistema viário. Não tem continuidade do sistema viário. Mas é muito bem localizado. Sim. Lotes excelentes, com potencial ainda excelente. Mas ao longo do tempo, as nossas legislações, elas vêm dificultando que um lote pequeno faça verão. Então, assim, agora com o Balneário Camboriú e os prédios de 50 andares, eu vejo que todo prefeito quer um prédio de 50 andares. Como se aquilo fosse um status. E a gente precisa desses ícones, mas vai ser sensacional se todo o terreno viabilizar uma troca. Imagina lá, você ter uma casa que cabe sua família 4 pessoas. Se a gente conseguir nessa casa colocar pelo menos 6 famílias, a gente está melhorando demais a densidade dos nossos bairros, a gente está proporcionando que pessoas que moram hoje na franja da cidade se aproximem. E eu não estou dizendo de só aproximar quem tem poder aquisitivo alto, porque ao contrário, o poder aquisitivo alto é que pode morar na borda. O poder aquisitivo alto é que tem a condição de ter carro e ficar nesse exercício pendular, né? As classes menos abastadas e precisa de trabalho e de lazer e de uma boa educação é que precisa estar mais dentro da cidade, sem depender desse... E é um processo meio completamente cruel, né? Porque eles são extremamente dependentes do transporte coletivo. Sim. E é a hora que o transporte coletivo se torna menos eficiente, na hora que ele tem que andar longas distâncias, né, percorrer uma quilometragem para conseguir transportar essas pessoas para a área central ou para os locais de atividade. E talvez uma coisa que você está falando, essa questão da densidade, e voltando a essa questão da segurança também no trânsito, essa questão que a lei nossa e a gente buscar trabalhar, que é dessa relação, por exemplo, das fachadas ativas, e incentivar o uso misto, né, para a gente ter comércio, serviços próximo das habitações. Porque hoje, a gente extrapolando um pouco da área central, mas indo em direção aos funcionários, Savassi e os bairros, assim, a gente vê cada vez mais esses edifícios nossos históricos sendo substituídos por prédios residenciais lindos, mas que durante o dia são lindos, mas à noite uma insegurança porque eles são fechados dentro deles mesmos. Né? E assim, a gente vê um grande problema na própria legislação nossa que incentiva esse tipo de coisa e não essa questão dessa diversidade. Uma coisa super interessante que conversando com o professor da UFRJ me falou é que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida no Chile, obrigatoriamente é necessário o primeiro pavimento ser comércio de uso misto. E aí, como é que você vê esse crescimento, esse incentivo a essa substituição, mas uma substituição que cada vez eu vejo tá gradativamente, são prédios lindos, mas que vem matando a vida da nossa cidade. Se a gente for lembrar Jane Jacobs e mais recentemente Carlos Moreno com a cidade de 15 minutos, a gente está vendo
vamos dizer, vida e morte das nossas cidades, Exatamente. parafraseando Jane Jacobs. Como é que você Pois vê é, isso? eu acho que o incentivo da fachada ativa, ele é uma intenção excelente. E a gente precisa ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Porque todas as leis, elas são feitas com uma boa intenção. Mas é na prática que a gente mede os resultados daquilo. E graças a Deus o nosso centro para regenerar não depende disso. Nosso centro que mais tem é loja no térreo. Sim. Então, assim, a gente precisa no centro é realmente atrair moradias. Talvez transformar um pouco de prédios que eram comerciais em mais moradias, né? Mas a fachada ativa em outros bairros, eu, enquanto arquiteta e lidando com os incorporadores, o que eu percebi era que num primeiro momento você pensa assim, então eu vou ganhar o térreo, então vale a pena ter loja. Mas normalmente quem está pensando residencial não tem a talha de saber o que é uma boa loja. O que eu preciso ter para uma loja funcionar? Não é só ter a área, só a metragem. É quem aluga loja, quem vende loja, quem projeta loja, sabe de toda essa relação com calçada, com altura, com pé direito, com uma infra por trás. Até mesmo um afastamento. O afastamento. Uma loja, uma coisa é você fazer uma loja para uma roupa, mas se você quer ali uma cafeteria, ele precisa de algo mais, ele precisa de armazém, ele precisa de uma reserva que não é só o atendimento ao público. Uma parte logística ali associada. E eu acho que Belo Horizonte, por exemplo, não tem uma situação amigável em edifícios residenciais em ter na base usos de restaurante, café, panificadora, e acaba mirando somente em lojas de roupa, sapato, bolsa, que teoricamente não faz tanto ruído, não faz tanta poluição sonora, mas talvez a gente devesse pensar um pouco melhor sobre isso, no sentido de estabelecer algum regramento, alguma educação de que aquele comércio fecha às 10, ele não tem condições de ficar até meia-noite. Porque e quando ficar, ter toda uma arquitetura, ter todo um interior que consiga respeitar. Isso, porque seria muito bom para os bairros que também a gente não tivesse só lojas comércio. Sim. Que a gente tivesse realmente cafés, bares, restaurantes, que a gente... Porque isso, na verdade, que é um dos problemas que o centro também foi vivenciando, e eu vejo na Savassi também, em algumas partes da Savassi acontecendo, é que a gente tem um horário comercial super cheio. Saiu desse horário comercial... Super vazio. E aí a insegurança chega. A gente perde os olhos da rua. Isso. E é claro que esse comércio, ele precisa ser excelente. Mas quando a gente fala de fachada ativa, o que a gente está querendo promover é segurança. É que, assim, que meu filho que transita naquele bairro seja reconhecido pelo dono do café, pelo dono da loja, que saiba até os horários que esse menino passa na porta todos os dias. É para a gente voltar a ser pessoas que vivem coletivamente. Porque quando a gente deixou de transitar nas ruas, deixamos de ter esse pequeno comércio, que era pensar assim nas nossas cidades. Com as pessoas, né? A gente cada vez mais individualista também. As nossas cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, elas eram isso, o comércio embaixo, a moradia em cima, né? Os sobrados eram assim. Na medida que a gente não tem isso, eu me lembro que há 30 anos, há uns 20 anos atrás, quando eu comprei meu apartamento, eu fiz uma escolha assim, onde que eu vou deixar meu filho na hora que eu estiver trabalhando? Eu não sou daqui, eu não era, até então, não era sócia de nenhum clube, e eu falava assim, onde meu filho vai ficar na hora que eu estiver trabalhando? Eu preciso ir para um lugar seguro, que ele tenha condições de lazer. E eu olhava para os prédios, que assim, onde eu vou ter uma quadra, uma piscina, um esporte,
E hoje eu vejo que isso é o avesso da boa cidade. Sim. Assim, e talvez isso cresceu indiscriminadamente por ausência desses espaços públicos, por ausência de clubes. A gente trouxe para dentro do espaço do privado o público. O público, só que isso está ficando muito caro. Na hora que esses prédios começarem a ter que ter grandes reformas, a gente não tem esses prédios ainda com mais de 30, 40 anos. Mas na hora que eles passarem a barreira dos 40, 50, serão condomínios caríssimos. E sem pensar, hoje em dia a gente vê acontecendo, né, por uma mudança, uma conscientização, a questão da eletrificação dos nossos veículos. Então, assim, colocar carregador num prédio desse tamanho, sendo que se eu tivesse um espaço público, o meu carregador seria a rua. Eu andaria a rua ao invés de ter que ter um carregador por vaga. É uma outra configuração de cidade, né? Mas eu acho que a gente vai caminhar, porque o mundo é cíclico. Sim. E a gente demora, mas a gente aprende. E as duras penas, né? A gente não anteprevê tudo, mas na hora que está dando errado, o radar começa a soar. E esse meu prédio, ele tem uma quadra de tênis. Eu moro numa esquina, então ele tem uma quadra de tênis virado para uma rua que seria uma rua super comercial. E eu fico pensando, gente, se eu pudesse desmembrar essa quadra e transformar ela num comércio, e ela vai gerar, não só um comércio, uma loja, mas realmente adensar um novo prédio com uso comercial. Isso ia gerar uma renda para o condomínio. Sim. Isso ia irrigar a rua, diminuir o muro cego que eu tenho hoje para essa rua. Então eu acho que esses prédios, eles vão passar por uma transformação. Isso passa o que a gente vai falando, né? De estética. Exato. E eu penso assim, que está na hora da gente parar de fazer as superquadras. Né? As superquadras, onde eu estou super distante e que realmente é um poder aquisitivo mais alto e que essas pessoas não dependem dessa rua, desse comércio local. De que para elas é uma falta para a questão da coletividade, da sociedade, e isso é um problema na construção da sociedade. Eu acho que até esse movimento do Vale do Sereno, né, que é um projeto urbanístico muito antigo. Então lá a gente tem quadras de 200 metros, 300 metros, numa topografia muito íngreme. Então é o oposto do que seria bom para um pedestre. Então você tem quadras longas, muros cegos e topografia difícil. Então o que te atrai andar a pé? Nada, é o avesso do carro. É o mundo do carro. É o mundo do carro. A gente vai estar vivendo ali o mundo do carro. Mas quando a gente pensa hoje nos bairros planejados que vêm sendo feitos no Brasil, o pensamento é o contrário. Assim, qual que é o tamanho da quadra que eu vou continuar atraindo o pedestre a andar? Né? E eu não quero assim que eu tenha um centrinho e depois o residencial. Não, eu quero tudo junto mesmo. Misturar, junto e misturado. Tudo. Então, essas coisas o nosso plano diretor que acabou fortemente voltado para o zoneamento, ele favoreceu isso. Aliás, ele induziu isso. O que a gente tem hoje não é uma consequência de falta de legislação. Não. Isso foi planejado, isso foi intencionado. Intencional, isso foi pensado para ser assim. Agora, o que a gente está vendo é que esse assim que a gente imaginou não que era seria... um modelo. Talvez lá na Revolução Industrial, pensando numa cidade da higienização, de limpar... Uma consequência também do próprio modernismo. Isso encaminhou nesse sentido. Nesse sentido, mas a gente está demorando mudar o radar, né? Mudar a rota. Né? O Belvedere, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é um exemplo de um bairro que era primeiro unifamiliar. Sim. Depois, em 96, ele passou a ser também ruptura multifamiliar. E agora, mais recentemente, poder fazer comércio nessa parte que era unifamiliar. Se você andar, e que eu acho isso sensacional. Só que o que está acontecendo? Está tendo um movimento muito maior das pessoas saírem das suas casas, porque os terrenos estão valorizando para virar comércio, e as pessoas então querem vender suas casas para virar comércio. E essa parte está esvaziando de gente
para virar só comércio. E tá voltando, tá ficando funcional de novo. Exato. Setorizado novamente. Porque, de novo, nessa tentativa de corrigir um problema, mas de criar leis que tenta cercear tudo. Então, assim, pode comércio, mas se você pegar uma tabela da prefeitura, que eu acho que é o anexo 7 da lei, é uma tabela gigantesca que ela fala de todos os usos. Então, assim, você pode ter bar, mas não pode ter restaurante. Não, você pode ter cafeteria, mas não pode ter bar. Aí depois o outro... Aí é associado ao sistema viário. E aí vai para cá. Cara, são muitas particularidades. Quando, na verdade, talvez, se a gente tivesse menos leis... Menos restrições. E fosse mais assim, você precisa permanecer com a ambiência. Sim. E você não pode ter nada poluente. Nem poluente visualmente, nem poluente sonoro, nem poluente de ar. A melhor lei é aquela que tem o menor número de artigos. Porque é aquela que a gente consegue compreender e aplicar ela de uma forma coerente. E eu tenho agora um terreno fantástico no Belvedere e eu falo assim, gente, aqui daria umas vilas residenciais. Vila. Assim, de você pegar um terreno, lá, esse caso lá são um conjunto de lotes, que eu conseguiria colocar vários sobrados, várias vilinhas, que seria sensacional. Mas não pode multifamiliar nesse lugar. Mas Mas aí pode virar completamente comércio. Só que quando eu imagino que a lei foi pensada assim, não pode multifamiliar, porque vai virar torres. Vai verticalizar. Mas se a gente fizer multifamiliar de 9 metros de altura, a ambiência está mantida. A densidade está garantida. A densidade está até melhorada. Exatamente. Então, porque assim... Você tem um edifício e depois, ou você distribui em vários edifícios médios, você tem um ambiente, você tem um controle urbano, você tem uma relação muito mais próximo da via e da apropriação do que você tem uma grande torre. Então, tem várias... Eu acho que a nossa legislação deveria ser mais discricionária e menos rígida em tantos artigos, em tanto pode, não pode. Eu penso muito no afastamento, assim. Quando você vê andando nessa base, quando você não tem afastamento, aqueles prédios antigos. Você está dentro da loja, né? Você está dentro da loja. E, assim... Você contando o caso quando você comprou seu apartamento, no meu caso é o oposto. Eu cheguei para minha esposa e nós falamos, aonde nós vamos morar? Eu quero morar na cidade, ela também. Vamos para Savassi. Como é que nós vamos fazer para fazer isso? Vendemos os carros e compramos, falando, nós vamos viver na cidade. Não, mas e os meninos? Não, os meninos vão para o clube. E para lá nós vamos... Então, todo dia de manhã eu saio com meus meninos, vou caminhando com eles para o clube. Ou para o clube ou para a escola. E eles se apropriam, e eles utilizam aquele espaço. Eu permito que o meu filho volte sozinho da escola, porque, exatamente, tem esse comércio, eu, dono da livraria, já conhece o meu filho, e assim vai. Então, assim, você tem uma segurança que é dada para aquele uso daquele espaço. E sem aquele... Porque eu vejo, o centro é maravilhoso, eu acho que por causa disso, parece que você não sabe se você está na calçada ou se você está dentro daquela loja. Mas então eu vou apimentar a sua colocação dos afastamentos, que eu sou contra, e eu acho que ele vem até assim, de novo, a intenção é boa, né? Sim, concordo. Do afastamento trazer um verde, trazer uma ambiência. Sim. Só que o resultado que a gente viu é que o gradil permanece no alinhamento da calçada, e normalmente com um blindex. E aí aquele verde não tem grandes árvores, ele tem jardins, arbustos. Então isso não está melhorando a ambiência da rua, porque o pedestre que tem um anteparo, que é o blindex, reflexivo, você não vê esse jardim, você não usufrui desse jardim, ele não faz parte da rua. O que você fala, aquela iluminação, a ventilação, ela está toda cerceada naquele espaço. Esse jardim não faz parte da rua. Então, a minha proposta para o plano diretor do ano que vem, eu vou lançar ela aqui agora no seu podcast. Minha proposta é o seguinte, a gente precisa de calçadas boas, concorda? Concordo. E a maioria das nossas calçadas fora da contorno, elas têm às vezes 1,5 m de largura. Sim. Em 1,5 m, eu não consigo colocar tudo que eu preciso, que seria o pedestre andando com segurança, árvore
e infraestrutura. Isso é impossível em 1,5 metro. Então, uma boa calçada deveria ser a partir de pelo menos 2,5. 2,5 a 3, ok? Então, eu tenho um terreno em frente a uma calçada de 1,5 metro, meu afastamento são 3 metros, pela lei, ok? Vamos acabar com o afastamento. Eu dou 1,5 metro para alargamento da calçada, que aí eu vou ter uma calçada de 3 metros, e trago o meu edifício para o alinhamento dessa calçada. Nesse 3 metros, a gente vai conseguir plantar árvore, a gente vai conseguir ter todo o equipamento tudo urbano. que a gente precisa e o pedestre caminhando com segurança. Você vai ter os espaços bem definidos e essa proximidade. Exatamente. Que falta. Então, e até mesmo apropriar, você colocar uma mesa na rua, você ter um café ali. Exatamente. Um ambiente completamente diferente. E naquelas edificações, porque isso vai demorar um tempo, né, para consolidar essa rua boa que a gente está falando. E no lugar que a gente continua com a calçada de 1,5 metro, se eu tenho um parklet, eu poderia ter árvore plantada na rua. Poderia. Porque num 1,5 metro, a minha rua, por exemplo, eu tenho uma árvore que ocupa 1,5 metro. Então, o pedestre está andando na rua. Sim. E eu não quero que corte a árvore. Não. Mas, então a gente poderia fazer o seguinte, a gente planta na rua e deixa a calçada para o pedestre, né? E até que a cidade tenha as suas calçadas reformadas. E também, assim, enquanto isso, uma coisa que a gente utiliza muito, né, que são essas ruas completas, que na verdade você apropria desse espaço, pinta esse espaço viário, coloca equipamentos, coloca bancos, vasos, e a gente vai apropriando até a gente conseguir chegar lá. Porque esses espaços, quando a gente vai ver em outros países, foram embriões de reformas urbanas, de mudanças enormes na estrutura da cidade e gradativamente vamos dizer assim, uma recuperação do espaço viário dado ao carro. Sim. Olha o que Paris está fazendo agora. Sim, tá trocando. Anne Hidalgo com o pensamento de Carlos Moreno, com a cidade de 15 minutos. E colocando verde, diminuindo rua e colocando verde. Claro, lá ela tem uma vantagem que o metrô funciona super bem. O nosso desafio aqui é muito maior, porque a gente quer o verde, a gente quer as pessoas caminhando, mas a gente ainda não tem um transporte público de qualidade, né? E tem que reestruturar esses espaços, muitas vezes, talvez partindo simultaneamente, mas também de criar espaços restringindo realmente, dando o uso do carro para valorizar e trazer esse espaço de volta. Né? Então, quando a gente começa a enxergar, que são, como você falou, quando eu te fiz aquela pergunta super complicada, que são várias coisas, né, que a gente tem que combinar para realmente conseguir trazer esse espaço de volta, né? A caminhabilidade. Porque está tudo centrado dentro desse aspecto, né? Sim, e tem um instituto, acho que ela chama Letícia Sabino, chama Instituto Caminhabilidade. E agora ela faz um prêmio, ela premia algumas cidades, até pelo porte da cidade, pequena, média e grande, que tem investido em uma boa caminhabilidade. E recentemente ganhou, assim, uma cidade no Mato Grosso, Caruaru, lá no Nordeste, com iniciativas, num começo parece tímidas, mas assim, Caruaru já tem 8 quilômetros de um lugar que era linha férrea, que liga 14 bairros através de uma... Estava lá já o eixo, né? Foi uma ocupação desse espaço com verde, pedestre, bicicleta, conectando 14 bairros de uma forma aprazível de você caminhar, né? Porque esse caminhar, ele precisa ser seguro e interessante. Né? Curioso. E se vou sair de casa, vou levar meu filho, aí no caminho eu vou deixar a panela para consertar, vou comprar um sapato, isso tudo faz parte da sua jornada dentro do seu bairro. E quando a gente vê, eu acho que assim, uma coisa super importante, quando a gente vai pensar, isso está super conectado a essa visão, vamos dizer, das ODSs, de você, num processo que eu acho que deveria ser, assim, no meu ponto de vista, o princípio de qualquer área de intervenção
seja ela na parte, pode ser indústria, urbana, que é um processo de descarbonização. Na hora que eu vou pensar a descarbonização, não só como, por exemplo, no caso da cidade, como uma eletrificação, mas também como aumento do pedestrianismo, aumento de ciclovia, aumento de espaço público e aumento do uso do transporte público, eu, ao mesmo tempo, estou estimulando uma nova forma de circular, de ocupar a cidade e contribuindo com um processo que é para as próximas gerações, né? E eu acho que, assim, quando a gente começa a pensar nisso, né, não temos metrô, então como que a gente, e olha que Belo Horizonte teve bonde, teve mais de 70 quilômetros de bonde, a gente tirou aquilo que estava funcionando e trocamos por carro, e a gente vai ter que voltar. Com a falsa ideia de tecnologia, do avanço. E a gente vai ter que voltar, colocar trilhos. Sim. Eu recentemente estive em Jerusalém, e é uma cidade fantástica, porque você tem na mesma calha, não é um metrô, é o VLT. É o VLT, carro, bicicleta e gente. Então, na hora que o VLT tá chegando, ele vem com... Vai tocando sininho. Um sininho. E claro, todo mundo na velocidade baixa. Todo mundo na velocidade baixa. Então, assim, não é que a gente precisa duplicar, porque fica perguntando, onde que vai estar essa linha? Gente, a gente vai diminuir carro, a gente vai substituir carro pelos trilhos. Não, a gente tem essa falsa, eu acho que é uma falsa ideia mesmo, assim, uma visão que, para onde que o carro vai? Vai deixar de ter. Não, vai deixar de ter carro. Ele vai deixar, né? Assim, porque toda hora eu falei assim, não, mas se eu fechar essa rua, se eu colocar transporte público, para onde que o carro vai? Calma, gente. Não vai precisar dele. Não vai precisar dele. É por isso que eu estou fazendo esse tipo de intervenção. Por isso que eu quero reocupar meus espaços. Mas a primeira pergunta que vem sempre, para onde que ele vai? Exato. E aí a gente deixa de fazer, porque a gente... assim, não, eu tenho que, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que arrumar o lugar do carro. Você vê como é que a nossa cabeça né? Tão... a gente realmente deixou de pensar a cidade para pessoas e começamos a pensar em carros, né? Um grande amigo meu fala que a gente criou, né? A gente tem o direito de ir e vir e estacionar. Então, assim, a gente distorceu, né, essa visão e desse espaço. Igual assim, a rua é de todos os modos de transporte. Se todos respeitarem na medida adequada, esse espaço vai ser super bem utilizado e vai ser super próspero. Eu venho de uma cidade do interior, muito pequenininha, 30 mil habitantes. Mas eu saí de lá jovem, saí de lá com criança, na verdade, saí de lá com 7 anos. Mas é uma cidade que eu volto muito. E durante a minha infância, os meus avós chegavam no final do dia, eles iam para o alpendre para ver as pessoas passarem. E é tudo aberto para a calçada, e as pessoas passavam e cumprimentavam. Quase a história das namoradeiras. Exatamente. Você dava notícia de tudo da cidade, conhecia todo mundo. E às vezes chamavam, né? Então vamos ali na praça. E era uma cidade tão saudável. E hoje, essa mesma cidade, esses alpendres fecharam. À frente desses alpendres hoje a gente vê muros cegos, que gera insegurança para essa rua, e ninguém mais conhece essas pessoas, né? Não conhece o seu vizinho de quadra. Exatamente. Mas a gente não conhece o nosso vizinho de porta no prédio. No prédio. Você já pediu açúcar pro seu vizinho? Já pedi. Esse é o bom Quando vizinho. Você tem criança pede tudo. Exatamente. Isso é saudável, né? Sim. Se a gente pensa dentro de um prédio, se a gente olhar para a rua boa é essa, né? Eu sou apaixonado pela rua. Então, assim, eu lembro de um livro que é Quando a Rua Vira Casa, de Carlos Nelson, eu não conheço. Que fala sobre o Catumbi, que é aquele bairro logo atrás do Sambódromo do Rio de Janeiro. E aí era isso, né? Então, assim, essa questão das pessoas estarem nas janelas, você ter essa fachada que não é de vidro, mas é ativa, né? Sim. E ali circulando, olhando todo mundo, as crianças brincando na rua, e como que
a modernidade foi consumindo esses espaços e as nossas ruas hoje estão dentro dos shopping centers. Né? Então, assim, eu sou um apaixonado pela rua. Toda a história minha, como na área de transporte, foi vendo a rua e entendendo que, assim, todas as atividades se tornam mais prósperas com uma melhor apropriação da rua. A residência, o comércio, qualquer uma das atividades. Então, assim, na hora que a gente transformar novamente a nossa rua em casa, a gente será bem sucedido. Exatamente. Olha, eu vou... Assim, eu queria conversar mais 1 hora com você. Eu nem me dei conta. Eu também já está esse tempo todo. E aí, eu vou agradecer demais a sua participação. E, assim, pelo aceite do convite, por essa conversa deliciosa que a gente teve aqui, eu trouxe para você uma lembrança. Escondi ela aqui. Nós estamos aqui. Que gentileza! Que coisa linda! Obrigada. Amo. Minha casa meu apartamento é uma floresta. Então ótimo, assim. Que lindo, que lindo. Porque Obrigada. agradecer demais. Eu acho que esse papo foi muito legal. Acho que a gente, assim, precisa de ter mais 1, 2 horas para conversar sobre tudo. Mas, assim, tudo aquilo que eu queria conversar, que eu acho que são coisas importantes, que eu acho que tem a ver com o espaço local, mas também tem a ver com o regional e até mesmo com o metropolitano, que eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Você trouxe insights maravilhosos aqui, eu só tenho a agradecer. E eu que agradeço demais pelo convite, pela oportunidade de colocar as minhas ideias, espero que elas cheguem a outras pessoas. E eu queria aproveitar para fazer um convite, posso? Claro. Na verdade, é um chamamento. Ano que vem é ano de discutir plano diretor de Belo Horizonte. É muito importante a participação não só dos técnicos, nós, arquitetos, incorporadores, formadores de opinião, mas o leigo que usa a cidade e que às vezes não sabe por que uma cidade é melhor que a outra, por que espaços urbanos, para alguns funcionam, outros não tão bem assim. E isso tudo tem motivo, assim, a nossa cidade hoje é uma consequência das nossas leis, das nossas intenções, dos nossos planos. E já é possível a gente medir aquilo que performou bem, aquilo que a gente deve continuar e o que a gente deve fazer para melhorar o que não está funcionando tão bem assim. Então, ano que vem, provavelmente a Asbeia vai montar um espaço para discutir propostas para levar para a Câmara, e eu convido todo mundo a participar das nossas redes, onde essas propostas estarão sendo veiculadas. Obrigada. Convite, para mim, já super aceito. E espero que todos participem, porque a gente só consegue transformar realmente quando há o envolvimento da população. Né? Assim, a gente já viu que os tomadores de decisão, as pessoas, os técnicos que atuam nos diversos setores, se não conseguirem mobilizar, se não conseguir sensibilizar e mostrar de forma clara como você não ter uma cidade adequada, como aquilo está prejudicando a vida de cada todos pessoa. Nós. De todos nós. Assim, é uma questão de saúde pública, é uma questão de coletividade, é uma questão de democracia, é uma questão de cidadania. Então, eu acho que, assim, a cidade é esse espaço e não tem mais espaço mais democrático e tem que ser o espaço mais democrático, que é a rua. Então, encontramos lá ano que vem. Encontramos. Muito obrigado. Obrigada, eu. E agradeço a todos pela participação e espero no próximo episódio do MovaCast. Muito obrigado.